Agora eu vou te fazer uma pergunta, doutor Marcelo. Muita gente está falando que as coisas parecem que voltaram a andar no quesito imigração. Tem muita gente sendo notificada nesses últimos dias sobre o andamento dos processos. Isso procede? Ou só falaram, eu dei sorte de uma ou duas pessoas terem falado comigo isso? Aos poucos as coisas estão se normalizando, né? Tem uma carga burocrática muito grande no serviço de imigração, no USCIS, que foi causada, a gente sabe, né, pelo presidente anterior e tudo que ele Uhum. colocou lá na imigração, os pessoal, o pessoal que ele colocou também a cargo do Departamento de Homeland Security, todos eles eram anti-imigrantes. Então foram mais de 400 medidas criadas para perseguir os imigrantes legais. Nem vou falar dos indocumentados, mas dos Uhum. legais. E aí a gente está com a migração um pouco mais atrasada, o Departamento de Trabalho está um pouco mais atrasado, mas a gente está vendo já algum movimento, está vendo já algumas mudanças. Toda semana eu recebo uma outra aqui ou ali, uma notícia de alguma parte da agência, alguma política que não foi. A última foi a regra do Public Charge. A gente está guardando ainda o Premium Processing para o EB2 National Interest Waiver. Estamos aguardando essa não exigência das entrevistas em casos de trabalho, EB. Então, isso está, aos poucos estão acontecendo as coisas, né? Vamos ser mais pacientes, porque desfazer 4 anos de abuso não se dá para fazer em 60 4 semanas, dias. né? Ou É, 8 semanas. né? Bom, vamos lá então, olha só. Luciana Almeida mandou a pergunta aqui. Boa tarde, Paulo. Será que você pode me ajudar? Meu noivo é cidadão americano. Eu tenho visto de turista. Já estive nos Estados Unidos. Por conta da pandemia, estamos afastados há mais de um ano. Tenho receio de fazer a quarentena no México. Na proclamação, diz que existe uma exceção para cônjuge de cidadão ou residente permanente. Disseram disseram pra gente que se ele vier no Brasil e casarmos aqui, eu posso voltar com ele. Gostaria da sua opinião jurídica sobre o assunto, porque não tem como solicitar outro tipo de visto para mim com os consulados fechados. Agradeço demais se você puder responder. Doutor Marcelo responde. Bom, tem os dois tipos de visto de noivo, né? No caso, tem o K1 e o K3. O K1 é quando você ainda não casou. Tá? Então, ele está aqui fazendo a petição para você, vai no consulado e tal. O K3 é quando ele já está casado. Então, se ele for ao Brasil, casar com você, fizer o processo pela imigração aqui, ele também pode fazer um processo de noivo, embora tecnicamente ele não é mais noivo, já é casado agora, mas aí ele pode então aplicar o K3 e aí possivelmente você vai ter essa entrevista, porque você agora está vindo como esposa de um residente, de um cidadão americano. Então, poderia conseguir isso daí. Mas também me parece que os consulados aí do Brasil, principalmente do Rio de Janeiro, que está começando a fazer já as entrevistas, pelo que a gente viu falar na semana passada, mas eles estão dando preferência a casos de família. Então, talvez fosse a hora de começar o processo K1 ou K3. Entendi. Respondido então, Luciano. Olha só, Patrícia Oliveira. Bom, aliás, bom dia. Morei nos Estados Unidos por quase. Ela mandou de dia, por isso que ela deu bom dia. Morei nos Estados Unidos por quase 9 anos direto, inclusive ganhei neném lá em 2007. Voltei ao Brasil por decisão própria com a minha filha, americana, em 2010. Nesses 11 anos que estou no Brasil, nunca tentei um visto, porém quero tentar agora. Minha mãe é cidadã americana e ainda mora nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Existe algum meio de conseguir ser aprovada? Na verdade, pensei no visto de estudante e me matricular em um curso profissionalizante. Qual a sugestão, doutor? Patrícia Oliveira. O melhor seria uma petição de green card, porque, embora você não tenha mais o castigo de 10 anos, porque já são mais de 11 anos que você está aí no Brasil, então você não tem o castigo dos 10 anos já que você ativou no dia que você saiu daqui em 2010. Então, em 2020 já foi apagado esse castigo. Então, teoricamente, você está admissível nos Estados Unidos. Na prática, pode ser complexo, pode ser complexa essa obtenção do visto de turista ou estudante, porque no DS 160, lá pergunta se você tem parentes morando nos Estados Unidos. E você vai ter que pôr a sua mãe. Também vai perguntar se você já ficou fora de estado dos Estados Unidos. Por favor, não faça como muita gente faz.
Muita gente nessa hora marca que nunca ficou fora de status. Aí o consulado, na preguiça, às vezes não vê que você ficou realmente e consegue o seu visto e entra nos Estados Unidos. Daí aqui você se casa com um americano, ou a mãe aplica para você, ou um patrão, ou uma coisa assim. E aí começa a fazer aquele processo. No finalzinho, a imigração, então, se tiver uma entrevista, né, principalmente se for caso de família que sempre tem entrevista, pode surgir essa questão. Como você obteve o visto lá? Se você mentiu no formulário DS-160. Se você mentir nesse formulário, você pega um castigo por vida. Você fica inadmissible for life. Porque esse castigo é diferente dos 10 anos. Ele não tem limite de tempo, só que ambos podem ser perdoados através de um waiver. Só que aí você teria que poderia fazer um waiver pela sua mãe, que é cidadã americana, mas aí você vai complicar demais o processo. O que eu sugiro é você tentar ver que se a sua mãe pode fazer uma petição para você, vai demorar muito tempo. Eu sugiro que também, se tiver algum empregador aqui que tem interesse em fazer um EB3, talvez, esse talvez seja o caso melhor para você. Você não vai ser castigada de não poder vir para aqui quando tiver EB3 aprovado, porque a suspeita de ter ficado fora de status e querer ficar aqui permanentemente não existe quando você está aplicando um EB3, que já é para vir morar aqui no país. Mas para conseguir um visto de turista ou estudante, se quiser tentar e também for negado, você não vai perder nada, apenas vai perder o dinheiro lá e o tempo que você perdeu, mas não vai impactar depois um futuro processo de green card. Mas, por favor, faça você mesmo um favor e não minta no formulário DS-160. Tá? Eu acho que essa dica de não minta no formulário DS-160, eu acho que é a dica que vale para qualquer tipo de visto, não é só no formulário DS-160, né, doutor Marcelo? Qualquer processo. A mentira, não é que mentir. Não, na realidade eles vão entender que você está tentando enganar os caras. E aí é a hora que dá tudo errado, porque eles vão falar, você está tentando enganar e acabou. E aí é aquilo que você falou, né, Marcelo? Aí é inadmissão para o resto da vida, né? A inadmissibilidade por fraude, ela é for life. É considerado fraude, então, quando você mente, que você está tentando enganar? É fraude, é isso? Piora a Bom, palavra ainda. os elementos da fraude ou misrepresentation são esses. Você tem que ter feito uma declaração de um fato falso ou a omissão de um fato que deveria ter sido comunicado para um oficial do governo, no caso da imigração. O terceiro elemento é em conexão com uma aplicação para algum benefício migratório, que é o caso de conseguir um visa, e o oficial acreditou na sua declaração ou na omissão do fato. Então, isso tudo sendo provado, cada um desses elementos, você vai ter no seu recorde uma acusação de fraude. Aí vai gerar uma inadmissibilidade por vida. Agora, é bom lembrar, tem que ser uma declaração falsa ou uma omissão que, se você fizesse a declaração verdadeira ou não tivesse omitido aquele fato que deveria ter falado, você não estaria elegível ao visa. Tá? Então, com aquela omissão ou aquela mentira, você se tornou elegível e conseguiu o visto. Mas, se falasse a verdade, não teria essa elegibilidade. Então, isso é muito diferente de quando você omite certas coisas, às vezes, até por engano, ou você mente realmente porque achou que ia prejudicar você, mas na prática não iria prejudicar a obtenção do visto. Nesse caso, não existe fraude. Entendi. Então Bem tá mais complexo, do né? que Mas explicado. é um preceito bem usado pela migração. Mas, Marcelo, é muito bom a gente entender, porque às vezes quando a gente fala assim, por favor, não minta, a pessoa acha que a gente está sendo chato, né? Acha que a gente está falando só por falar, e na realidade não é bem essa história. A gente está tentando ajudar a pessoa porque a gente sabe como que a coisa funciona. Então, presta bem atenção, dica de quem realmente sabe. Vamos para mais perguntas, pessoal que está na nossa plateia virtual aí, tanto no Facebook quanto no YouTube. Vamos lá então. Jefferson Pereira. Tem um processo de ajuste de status por casamento. Se eu voltar para o Brasil, tem alguma forma de fazer a entrevista para o Green Card no Brasil? Olha, assumindo que não tem nenhum grau de inadmissibilidade que vai ser ativado se você sair do país, por exemplo, estava aqui fora de status, se casou
e está fazendo agora ajuste de status, se você sair e abandonar o ajuste de status para depois fazer o processo consular, na saída você vai ativar o castigo de 3 ou 10 anos. Então, se não tiver esse problema, simplesmente você vai estar abandonando o ajuste de status e vai ter que fazer um formulário, o I-824, para que a aprovação do seu I-130, que é o processo familiar, seja enviada para o Departamento de Estado, porque não iria ser enviado, já que você fez ajuste de status, mas nesse caso vai ser enviado, e aí eles vão enviar a aprovação para poder começar o processo consular. E aí seria um outro processo para que tivesse a entrevista no Brasil. Muito complexo. Eu sugeria a você aguardar, receber a permissão de viagem e sair com essa permissão de viagem. Entendi. E aí é aquela história, na realidade ele vai usar a permissão de viagem já... Na realidade, essa autorização de viagem, na realidade, é justamente para você explicar, olha, eu estou com processo e tenho autorização do governo para viajar. Porém, até eu quero falar para o Marcelo vai concordar comigo, a gente teve alguns casos essa semana de amigos que têm a permissão de viagem, que foram para o Brasil. Teve um amigo nosso em específico lá em Miami, que ele tomou um chá de cadeira de quantas horas, não? 8 horas na salinha, Marcelo, depois que voltou do Brasil. Ele ficou 8 horas na salinha, perguntaram tudo para ele, ele perguntou para a gente consular a respeito, ele falou assim, olha, eu tenho minha permissão de viagem, eu tenho meu imposto de renda, eu tenho tudo aqui, o que você quer mais? Aí o cara pegou, aí quando ele falou do imposto de renda, o cara pegou e falou assim, o seu imposto de renda de repente pode ser uma boa. E saiu. E deixou ele lá. E deixou ele esperando, e ele ficou esperando. Aí no final, pegou os documentos dele, botou embaixo assim do balcão, foi lá para dentro, voltou quase 8 horas depois. É um abuso, né? Procura o Ombudsman. Você lembra que a gente respondeu essa pergunta na última, da ouvidoria? Procura e mete uma queixa, que isso aí é abuso. Não existe como você justificar que uma pessoa está entrando com advance parole, tudo que ele tem que verificar é o ajuste de status ainda está válido, aquele documento de advance parole ainda está válido, deixa a pessoa entrar. Essa investigação que foi feita aí é puro abuso. É aquele pessoal que a gente fala que sobrou da administração anterior, né? Ele não se conforma que o ídolo dele perdeu a eleição, né? E agora vai acabar indo para a cadeia daqui a pouco. Cada uma, viu? Vamos lá, Roseli Silva. Boa noite, Paulo e toda a equipe. Assisto sempre que posso. Muito bom o trabalho de vocês. Obrigado, Roseli. Gostaria de tirar uma dúvida com o Dr. Marcelo. Recebi o meu green card de 2 anos em 2020. Meu esposo prefere fazer a declaração do imposto de renda separada, pois ele tem alguns benefícios do governo e tem medo de fazermos e perder. Mas a minha dúvida é, se fizéssemos separado isso, pode me prejudicar no próximo green card de 10 anos? Um abraço para todos e muito obrigado. É a pergunta da Roseli. Não vai prejudicar você, porque você vai ter outras formas de demonstrar isso daí. E você não é obrigado a fazer imposto como naquela opção Married Filing Jointly, porque existe a opção de Married Filing Separately. E isso é justamente por isso, porque às vezes é desvantagem unir os dois income tax, os dois impostos de renda. Então, você pode fazer tranquilamente, sem ser... Basta que o contador lá marque Married Filing Separate. Se fizer isso, claro, tem outras evidências que se vocês vivem juntos, tem uma relação normal, marital, tem tudo ok, vai começando a coletar documentos de depois da emissão do primeiro green card até agora, vai fazendo uma pastinha mês a mês, né? Documentos, contrato de aluguel, contas de utilidade que chega em nome dos dois, ou em nome de uma conta, em nome do outro, outra conta, vai tirando fotos de momentos de família e tal. E aí, esse imposto de renda não vai ser problema para você. Só não vai marcar single, porque aí você já vai estar praticamente cometendo fraude, né? Também com relação ao imposto de renda, porque você não é tecnicamente single. Então, você pode marcar Married Filing Jointly ou marcar Married Filing Separate. Certo. Próxima pergunta, Luiz Laurindo. Boa noite, Paulo. Gostaria de perguntar ao Dr. Marcelo.
Um amigo meu deu entrada no EB2NW, ele está no Brasil. Caso não seja aprovado por alguma razão, ele pode trocar de advogado no meio do processo? A gente até comentou sobre isso, né, doutor Marcelo, naquele caso do casal que teve problema, que daí não deu certo o EB2 dele. E aí, qual que seria a solução desse caso aqui? Sim, o processo, sim, bom, primeiro, a pergunta aí tá meio empenada aí, né? Porque, com todo respeito ao ouvinte, é porque ele colocou de uma forma, eu sei o que ele quis falar, mas ele falou que se o caso for negado, se pode trocar de advogado durante o processo. Então, não é mais durante o processo, porque já negou o processo. Mas a resposta é sim. Você pode negar o processo quando recebe um RFE, quando você recebe um Notice of Intent to Deny. Quando o caso é negado, você não vai trocar de advogado. Você vai contratar um novo advogado, se você quiser trocar o advogado que lhe representa perante a imigração, mas você vai ter um novo advogado para fazer um outro processo ou fazer uma apelação, uma petição para reconsiderar. Cada vez que o advogado entra, tem um formulário G28. Se você ter o caso negado e vai entrar com uma motion, tem que ter um outro G28 do advogado que fez o processo ou um outro novo. Então, você não está, tecnicamente, tendo que trocar nesse caso aí. Você está colocando outro advogado para um outro processo, que é a motion to reopen ou o appeal. Agora, se o caso estiver ainda pendente de decisão e você quiser trocar de advogado, então o advogado novo vai enviar o formulário G28, que automaticamente vai cancelar o G28 do advogado anterior e o advogado anterior tem a obrigação de fornecer cópia do processo inteiro para o novo advogado. Quer dizer, é aquilo que eles falam no Brasil de subestabelecimento, é isso? Subestabelecimento é diferente, é quando você tem uma procuração e o advogado passa a procuração para outro. Nesse caso, não. Nesse caso, seria mais como se você revogasse a procuração, entrando com outra procuração em cima daquela. Então, não é um subestabelecimento, porque não é pegar um e passar para o outro, é você cancelar um completamente e entrar com um novo. Entendi. Então tá, olha só, tem uma mensagem aqui da Cláudia Magalhães que eu acho que cabe muito para aquilo que a gente falou no começo. PS, há pouco tempo eu perguntei sobre um caso de casamento que a entrevista estava há quase 2 anos atrasada. Pois é, foi marcada agora para o dia 22. Olha só, É ela porque fala entrou o aqui, Biden, né? Tá começando a mudar as a fila coisas. andando. Então, tá vendo? Ela fala assim, olha só, a fila andando. Tá vendo? Só é aquilo que eu te falei mesmo, tá acontecendo em alguns casos. A Jéssica Durkin estava prestes a mandar o meu processo de green card por casamento, mas meu marido saiu do trabalho dele e começou a investir na bolsa de valores. Como eu faço para comprovar a renda dele? Um grande abraço. Você vai mostrar o imposto de renda dos últimos 3 anos, né? Ou do último ano, pelo menos. Então, isso não vai ter nenhuma repercussão agora no processo, porque ele vai mostrar o income tax de 2020. Né? Nós estamos em 2021, no começo do ano. Inclusive, o IRS acabou de estender o prazo para imposto, tudo isso aí, mais um mês aí para todo mundo, por causa do Covid, né? Que diferença. Mas, enfim, você tem, então, uma situação aí onde, se for entrar com o processo e não tiver como comprovar a renda do seu esposo, no sentido de dar o suporte para o affidavit do suporte, aí você tem que usar um co-sponsor. Ele vai ser o sponsor ainda, o seu marido, mas o co-sponsor tem que ser uma outra pessoa que não tem que ter um relacionamento específico com você, pode ser um amigo, pode ser um parente dele, um amigo dele, que seja, e essa pessoa tem que ser residente ou cidadão e seguir a tabelinha da renda para o affidavit of support, que vai dizer, sempre vai contar. O valor é diferente do valor do noivo ou da noiva que está bancando, no caso do Depende da marido ou da família, esposa né? está bancando? Isso depende da família, porque é o seguinte, vamos supor que você quer entrar com um processo, seu marido não tem como comprovar aquele valor ali, aí você vai usar um co-sponsor. Co-sponsor é um cara que tem a esposa lá, é um amigo seu que é casado e não tem filhos. Então, naquele household, naquele lar, temos 2 pessoas. E aí você vai contar o número para 3 pessoas, porque são os 2 do lar mais você, tá? Se for um casal com 2 filhos, você vai contar para 5 pessoas, porque aí são os 4 daquele lá, mais você. Tá? E se você quiser ver a tabelinha, é fácil. Vai no Google e põe lá. I864P. P de Paulo. P de Paulo I Sérgio. Tem o S. 864P. Aí, ó, Isso. tá P de vendo? Não vai Paulo, tem esquecer o mais. Sérgio.
E aí tem os valores. Muita gente pergunta sobre isso, inclusive, eu acho que é bom as pessoas darem uma olhada, vai ser legal para você tirar É, sua dúvida e já ficar fácil. só O Google um tem alerta muitas assim, respostas boas, né, doutor? é muito boa. Boa pergunta também ela fez. Mas essa I84 e 864P tem atenção com a área do país, porque tem uma tabela para os 49 estados contíguos, Estados Unidos, tem uma tabela para Alasca e Havaí, e tem uma tabela para membros do serviço militar. Então, veja a tabela dos estados contínuos, tá? Uhum. Que tem que ser 125 do Poverty Guideline, que é a linha da pobreza. Ok. Então tá dada a dica aí. Vamos para a próxima aqui. A Lea Calbo. Oi, Paulo. Dei entrada no meu green card de 10 anos do meu filho em agosto do ano passado e até agora não chegou o green card dele, que era de 2 anos. E aí? Tá faltando mais informação aqui, né, Marcelo? Eu fiquei perdido aí, Paulo. Será que você leu toda a resposta, a pergunta mesmo? Ele falou, é só isso mesmo, ó. Dei entrada no green card de 10 anos do meu filho em agosto do ano passado e até agora não chegou o green card dele, que era de 2 anos. Só isso. Bom, o que ela Tá está querendo dizer é o faltando. seguinte: deve ter sido. Eu vou tentar elaborar aí um cenário que eu estou achando mais provável. Ela fez o processo de I-751, não é? Para o filho dependente, que deve ter casado com um americano, fez o processo também, aquele para remover a condição, que é de 2 anos no caso, pediram 10 anos, mas não chegou ainda, né? Eu vou imaginar que deve ser isso daí. Esses processos geralmente demoram realmente, né? Mas o recibo que você recebe já diz lá que o green card anterior está estendido por mais, às vezes botam 12, normalmente botam 18 meses agora, e viagem e trabalho estão autorizados nesse período, juntamente com o green card que está expirado. Tá? Então, eu imagino que seja isso. Agora, se eu realmente tiver imaginado errado, tiver uma coisa, você pode tentar clarificar essa pergunta aí até o final da nossa apresentação aqui com você. Tá. Mas, Vai mandando, basicamente, viu, Lé? Se tiver mais informação aí, manda pra gente tentar completar isso aqui, porque ficou meio perdido. Ana Silveira Swensen, ela é daqui de Utah, ela pergunta o seguinte: boa noite, Paulo e doutor. É melhor pedir extensão para fazer a declaração de imposto de renda e esperar chegar os documentos? Ou é melhor fazer, mesmo que os documentos não tenham chegado ainda, de uma pessoa casada com um americano? olha, é uma boa pergunta. Não é muito para mim, é mais para o contador, para ver a parte. Mas eu vou lhe dar uma dica. Às vezes, e isso aí não é uma dica de relação a direito de imigração, é mais um macete, tá? Dizem que se você, contador que vai verificar isso aí, eu tenho um bom aí em Utah que eu posso lhe indicar se você quiser. Mas o contador vai dizer se você colocar o seu Social Security com o seu esposo no Income Tax, eu acho que tem uma dedução melhor, tem um retorno melhor para você em termos do que vai pagar, ou do que vai ser descontado, ou do refund que você vai ter. Então, talvez fosse interessante não entrar com imposto de renda, esperar chegar o documento Social Security, por exemplo, e daí fazer. Mas, se o contador falar que isso não vai fazer nenhuma diferença para você, então já manda ver logo, porque você não vai fazer nenhuma diferença. Tem uma extensão realmente que pode ser feita, de qualquer forma, o governo já estendeu, né, para maio, parece que para maio para empresas. Então, você pode pedir a extensão lá para, acho que vai ser para outubro, novembro, se quiser, se for o caso do contador confirmar o que eu estou suspeitando aqui, que pondo o seu Social Uhum. Security vai ter um refund melhor. Então tá, olha só. Andrea Minitti, o nome dela. Boa noite, doutor Marcelo e Paulo. Tenho uma filha que completa 21 anos em março de 2022. Até quando eu posso dar entrada no processo EB2? Estou juntando documentos ainda. Bom, de acordo com a lei chamada CSPA, né, Child Status Protection Act, se você entrar com o processo antes dela fazer 21 anos, fatalmente ela vai estar nesse processo, porque ela nunca vai ter, a idade dela vai congelar como menos de 21. Agora, você tem que entender que o EB2NW, ele não é um caso garantido que vai ser aprovado. Existem oficiais, a gente tem uma lista aqui de oficiais, pelo número de código deles, que não aprovam ninguém.
Então, se você cair com um oficial desse, tomara que não aconteça com você, e aí você tiver que reentrar com outro processo, e sua filha tiver feito já 21 anos, aí ela vai estar fora do processo novo. Então, até para ter um pouquinho para ter um pouco de margem de erro, seria bom você entrar o quanto antes. Não correr com a documentação e fazer deficiente, porque também não ajuda muito, mas seria bom entrar o quanto antes, porque fatalmente esse caso vai levar mais tempo, a não ser que saia a regra do Premium Processing para o EB2NW. Se for pelo curso normal, provavelmente vai passar dos 21 anos da sua filha com o processo ainda pendente. E aí, depois da decisão saindo, você não tem mais como colocar ela no processo e for fazer um e-file, entrar com outro processo. Entendido, então. Karina Unfermota. Boa noite, Paulo, doutor Marcelo. Meu filho, é uma pergunta muito parecida, inclusive. Meu filho fará 19 anos no final de abril de 2021. Se eu entrar com EB2NW até julho de 2021, será que ele corre o risco de não receber o Green Card por causa da demora da análise do processo? É praticamente a mesma coisa, né? Mesma coisa, tem a regra do CSPA, geralmente entrando antes do filho fazer 21 anos, tá tranquilo, mas o problema é a margem de erro que você não tem. Você está ficando bem em cima aí. Hoje em dia, basta lembrar, o Texas Service Center, que faz os processos de quem está aplicando por fora, processo consular, a petição, eles estão levando, em média, que eles publicam lá, de 11 a 17 meses. Tá? Já o de Nebraska, eles falam lá 6 a 8 meses, às vezes tem uma variaçãozinha para mais ou para menos, mas o Nebraska é bem mais rápido. Mas se está aplicando pelo Texas, no caso que está aplicando por fora, ou quem está em um dos estados da região sul e leste, esse caso leva bem mais tempo. Então, fatalmente vai passar da data da sua filha ter feito 21 anos. Ok, vamos para a próxima. Bianca Silva, existe a possibilidade de meus sponsors alegarem que já me conhecem por motivo de confiança, eu já trabalhei para eles no passado, solicitarem o meu retorno para os Estados Unidos under the Guardian? Entendeu? Guardian? Ela fala aqui, ó. Existe a possibilidade dos meus sponsors alegarem que já me conhecem por motivo de confiança, porque eu já trabalhei para eles no passado, solicitarem o meu retorno para os Estados Unidos under their guardian, sob a guarda deles. Eu acho que é isso que ela está querendo falar. Bom, se eles estão pedindo para dar uma carta de convite para você entrar, que eles são americanos, então você vir passear aqui, tá, e não teve nenhuma violação, possivelmente o consulado vai dar esse visto para você e vai poder vir para aqui. Mas de outra forma que você pode estar pensando aí, eu não estou conseguindo encontrar essa opção para você. Bruno Machado, Dr. Marcelo, é possível receber o combo card sem fazer a coleta de fingerprint antes? Estou aguardando desde setembro. Eu já vi isso acontecer. Você pode fazer um inquiry, né, no site da imigração, tem uma forma de você fazer isso. A opção é out of regular processing time. Tá? Setembro está estourado já. Eles estavam fazendo os casos de novembro para algumas categorias. Então, é bom você fazer um inquiry para que a imigração aí dá uma movimentada aí, acorda o oficial que está dormindo no processo, para ver se aprova logo a permissão de trabalho. Doutor Marcelo, é possível uma dúvida assim, que também chegou para a gente, vamos supor, nesse caso do combo card que o Bruno disse, eles fazem um questionamento que normalmente é via carta, né? Daí eles respondem, e aí quando eles respondem, eles pegam e falam assim, olha, não tem mais necessidade porque o seu processo foi aprovado. Mas não consta em nenhum outro lugar da imigração que o processo foi aprovado realmente. Pode acontecer essa situação assim, que é meio esdrúxula até. Você acha que é possível? E daí depois você tem que fazer. Daí você tem que fazer o quê? Tem que fazer um outro inquiry para o outro departamento? É isso que tem que fazer? Tudo pode acontecer, Paulo. Eu acabei de receber, a semana retrasada, eu recebi um EB2NW aprovado, a carta de aprovação, e no outro dia um request for evidence, com data depois da aprovação. Como No assim? mesmo processo. Mas e o que se leva em consideração nesse caso? Não sei. Nunca aconteceu comigo antes. Eu acho que eu vou responder o RFP mandando a cópia da aprovação. Você já aprovou aqui, é para responder mesmo ou não? Me avisa que eu tenho que fazer aqui.
Quer dizer, são coisas que, bom, de qualquer forma você tem que chegar, a pessoa tem que chegar para quem está fazendo o processo, porque veio do departamento que faz o combo card, que faz o work permit, Isso. o travel permit, né? E daí você vai checar, ó, acabaram de falar que o meu processo está pronto, mas no sistema não está atualizado. O que está O acontecendo? sistema, Essa é a às vezes, história, não né? atualiza bem, viu, Paulo? Às vezes o sistema não está muito certinho, não. Então, se ele está falando que foi aprovado o processo, é porque ele deve ter já dado lá o ok, manualmente, no processo, para aprovar tudo direitinho, mas não pôs no sistema ainda. Às vezes acontece isso Uhum. também quando você tem entrevista no distrito local, e aí o distrito local aprovou o processo, está lá internamente, mas não está no sistema, porque o sistema que muda geralmente é o National Benefit Center. Então, pode ter uma série de falta de sincronização de informação dentro da imigração, que é um órgão extremamente gigante e burocrático e cheio de gente fazendo. Uhum. Isso tudo aconteceu também por causa desse problema de mudar o processo daqui para ali, né? Sai de um centro, vai para o outro, e aí não tem essa sincronização. Mas tudo pode acontecer. Eu já vi também, como você falou na pergunta anterior, chegar a impressão digital depois de ter sido aprovado o Work Permit, tudo isso já vai acontecer. Nossa. Enfim, imigração chama. O nome chama imigração. Esse é o nome. Ana Lúcia Rodrigues Ferraz. Boa noite, Paulo, doutor. Sobre o visto K3, também pode ser concedido para quem se casa com quem já tem o green card ou só para cidadão que se casa fora dos Estados Unidos? Sim, pode ser conseguido para quem já tem um green card, mas no caso é para quem já está casado, né? O noivo que não é noivo, já está casado, né? Então, aí no Então, caso, a diferença do K3 e do K1, né? o K1 você vai entrar para depois em 90 dias da sua entrada, casar e entrar com ajuste de status com o processo de imigração. No K3, você já fez o 130, já está rolando aí na imigração, fez o K3 para poder dar uma permissão para entrar antes, e daí depois que você entra, você então já faz o ajuste de status e não precisa mais se preocupar com aquele 130 que já vai estar aprovado já, provavelmente. E o K3 é para quem já está casado, então tem dois centros diferentes que fazem esse processo, mas tranquilamente pode fazer. Uhum. Karen Silva. Para aplicar, eu até ia rir, porque hoje a gente estava falando sobre as Karens, né? Sobre as Karens. Que aqui nos Estados Unidos eles usam esse termo, né? É, Para essas pessoas doidas, não sei o quê. Mas Karen, calma. Karen Silva não é uma doida que é ela não é uma brasileira, não é nada Karen. disso, é o nome da pessoa. É, E inclusive fizeram até qual é o tipo dessas Karens, né? Eles descreveram o perfil, mas isso é um outro assunto. Vamos lá, Karen Silva. Para aplicar para o Green Card de 10 anos, eu preciso mandar 24 meses de bank statements, bills e tudo que foi coletado desde o primeiro Green Card ou não é necessário? bom, quanto mais coisa você mostrar, menor vai ser a chance de você ter uma entrevista, uma segunda entrevista, né? Se tiver tido filho, por exemplo, com o seu cônjuge, dificilmente vai ter esse problema. Agora, eu mandaria 24 meses, manda lá. Não precisa mandar todo o imposto, o extrato, não. Basta mandar a primeira página, para ver que mês a mês vocês estavam dividindo a conta. E contas de utilidade, seguro de auto, que a cada 6 meses renova. Então, vai mostrar as quatro apólices, né, renovadas. Tudo isso aí é bom você fazer para Ela evitar que até tenha fala seguro aqui, de ó. risco. Ela até fala que eu posso pedir uma carta do banco falando que temos conta conjunta desde 2017. É válido, né? É válido, mas aí também é redundante, porque você tem os extratos já de 2017. Sim. E geralmente alguns bancos têm lá client since. Aí você usa para mostrar isso daí. Boa. Nuno Semedo. Boa noite, doutor e Paulo. Meu primo já colocou o dedo na tinta e já recebeu uma mensagem de entrevista. Mas o problema, ele ainda não fez o exame médico. Como fazer o exame médico? Como é a preparação para essas entrevistas? Uma excelente pergunta sobre isso do exame médico. Tem muito advogado que espera, enquanto você não faz o exame médico, não envia o documento. Tem advogado que fala que assim, vai, manda, depois a gente manda o exame médico. E aí, doutor, qual que é a situação aí? Eu prefiro deixar o exame médico para o final, porque um monte de coisa Uhum. pode acontecer com esse processo e o exame médico pode ter que ser refeito. E aquilo ali não está saindo barato. Os médicos estão Porque metendo a ele tem uma faca. validade, né?
Estão cobrando bastante por isso aí, ainda mais que não tem as vacinas todas lá, aí vai e cobra bastante. Eu deixo sempre para o final, até porque é uma forma de eu saber que está para receber o Green Card já. Vem aquela cartinha rosinha dizendo, mande seu exame médico, eu sei, opa, já está tudo certinho esse processo aí, é só mandar o exame médico, depois de uma semana ou duas, o caso está aprovado. Então, a gente só manda no final. O exame médico, se você quiser, no site da imigração, você acha um link onde você pode encontrar os médicos credenciados pela imigração para fazer esse exame médico. No nosso website também tem, a gente tem a seção de links, links úteis, e lá você vai ver lá, Find a Doctor. Clica lá, põe o seu zip code, né, o seu código postal, e vai aparecer os médicos da sua região. Sugiro que ligue para vários, tá? Gaste aí um tempinho ligando para 5, 6, 7. Quanto é que é o exame de imigração? Um vai falar 200, o outro 400, 500, 800. A variação de preço é estúpida, é absurda. Nossa. Então, é bom você ligar, porque o exame é a mesma coisa em qualquer lugar. Você pode ir no escritório mais bonito que tiver, tudo de mármore, granito, bonitão, ou pode ir numa Normalmente eles cobram muito caro, por exemplo, para você fazer o exame de tuberculose, que quase ninguém tem, né? Que aí na hora que você vai fazer, é o principal que eles cobram um absurdo, né? Isso não faz diferença. Você pode ir no consultório luxuoso, ou pode ir no, parece até um açougue, dá a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado, o mesmo formulário, e a imigração vai aprovar do mesmo jeito. Tá bom. E não esqueçam, vem 2 pacotinhos para você. Um lacrado e um outro pacote que é que você pode receber os seus exames, até se você quiser usar, mandar para o seu médico, né? Mas o lacrado é o que você vai entregar para o seu advogado e que ele vai mandar para a imigração, tá? Só para... né? Exatamente. E esse, só para saber, a validade ainda é de 6 meses ou diminuiu? Não, em alguns casos você tem até 2 anos. Ah, é? É. Sério mesmo? Agora, eu não gosto de mandar isso daí, porque às vezes acontece coisa nos processos, né, que você não pode nem imaginar. Então, a data que foi assinado, tá? Pelo médico. Então, tem que ver isso daí com calma, mas eu geralmente deixo para o final, porque aí vai fresquinho, entra lá tudo direitinho e recebe lá e tá tudo resolvido. Boa. Tony Almeida, não é o Tony daqui, é um outro Tony. Tony Almeida. Boa noite, PS, doutor Marcelo. Dúvida? Estou para me casar, até porque o daqui já é casado, né? Então, dúvida, estou para me casar, tenho duas filhas maiores de 21 anos, como eu conseguiria legalizá-las? Parabéns e abraços. Tá para se casar e tem 2 filhas com mais de 21 anos. Isso. São solteiras ou casadas? Não tenho essa informação. Se você se legalizar em termos de receber o Green Card, o residente pode aplicar para a filha maior de 21 anos. A fila é bem ruinzinha lá, né? Mas dá para aplicar. Agora, se a filha está casada, não pode, porque só pode aplicar para a filha casada quem é cidadão americano. Aí entra toda aquela história de pedir um waiver, pode aplicar um EB3 e não sei o quê, né? Que é aquelas opções que eu faria um EB3 para ela, se tivesse uma empresa que aplicasse, alguma coisa assim, porque esperar a petição de família nessa regra aí, a não ser que também com essa lei do Biden aí, né? Pode ser que melhore, né? a parte de família fique bem mais rápida, né? Usando os vistos que foram desperdiçados em várias décadas, pode ser que essa fila fique mais rápida. Olha só, Marcelo Silva. Olá, minha filha tem 12 anos, vive no Brasil. Tentei trazê-la ano retrasado e no ano passado foi negado. Eu não consegui devido à pandemia. Existem meios judiciais? Ele está em processo de asilo. Não. Aí não. Você está em asilo, ela não vai conseguir entrar aqui sabendo que você não está ainda documentado completamente aqui. Não existe um processo para você fazer isso daí. Talvez uma questão humanitária, se fosse o caso, você poderia tentar, mas eu acho difícil. Nesse caso aí é esperar sair a lei, que daí ele consegue trazer com muito mais facilidade, porque é uma promessa também da lei, né? Se você você pode reunir sua família e trazer sua família quando você estiver nesse processo, nesse período prévio antes do Green Card, pelo menos é o que está na lei lá, né, doutor? Exatamente, e o asilo também dá direito, né? Se for aprovado, geralmente não é muito fácil aprovar asilo do Brasil, mas se for aprovado esse asilo por alguma questão especial que você possa ter aí, tomara que dê certo para você o processo, aí possivelmente sua filha vai vir para aqui também morar com você. Olha só, o Marlon César Teixeira, Guadalajara, México importante. Moro em Guadalajara, cidadania brasileira e italiana,
Meu pai é cidadão americano e não tem intenção de viver nos Estados Unidos. Pergunta: posso obter o green card, mas continuar morando no México? Minha única intenção nos Estados Unidos seria abrir minha empresa, ter conta no banco, pagar as minhas taxas, mas eu quero viver no México. Obrigado. É, não faz muito sentido você gastar com um green card para não morar aqui, né? Você pode ter empresa nos Estados Unidos, pode pagar suas taxas, pode entrar, sair quantas vezes você quiser. Inclusive, se você é cidadão italiano, você pode fazer um visto E2 ou um visto E1, se for o caso, né? Se for, às vezes, até mesmo entrar como turista ou até entrar com o passaporte italiano somente para ficar 90 dias. Então, se você não vai morar aqui, não gaste com o Green Card, porque o Green Card tem dois problemas. Quando você passa mais de 6 meses, você faz a viagem de mais de 6 meses consecutivos, cria uma leve suspeita de que você abandonou o seu Green Card. Normalmente não dá problema, entra numa boa, dá uma desculpinha ali, eles aceitam, não querem muito saber disso. Agora, passou de um ano, meu amigo, aí já gera uma strong presumption, ou seja, uma suspeita muito mais forte, e você vai ter que demonstrar, se o oficial for chato, vai ter que demonstrar que realmente você mantém residência aqui, tem trabalho, tem família, tem casa, o que não vai ser o seu caso, já que você vai estar morando no México. Então, você vai fatalmente correr o risco de perder esse green card. Quer dizer, ele tem uma série de outras opções que ele pode ter, já que ele vai continuar morando no México e vai ficar entrando aqui, você não vai ficar aqui 6 meses pelo jeito. Então, É, o green card qualquer visto de não imigrante resolve até essa sua cidadania italiana aqui. Ele vem com esta, resolve o que ele tem que resolver e volta para o México, né? só lembrando, viu, muito, muito importante, Paulo, você falou isso aí agora, com o ESTA, por favor, não entre pela fronteira, tá? O ESTA é para viagem de avião. Entendi. Se vier pela Voando, né? fronteira, eles vão pegar você, dar um defer admission, botar você na corte de deportação e já deportar você de cara para a Itália. Porque, nesse Eita. caso, você está descumprindo um acordo do Tratado Internacional. E você está, inclusive, abrindo mão dos seus direitos de ir para a corte de deportação, porque a Itália e os Estados Unidos têm esse acordo. Então, não entre pela fronteira. Entre de avião, A se não for ser que entrar você com ele. queira, a não ser que você queira ganhar uma viagem de graça para Itália. Aí é uma outra história, né? Então, Mas aí não pode mais Otávio voltar aqui. Nascimento. Não é. É a última E viagem. abandonar as coisas dele lá no México, inclusive. Isso. Otávio Nascimento, boa noite, Paulo e doutor. No processo de casamento com um americano, eu posso aplicar para uma filha de 20 anos que está no Brasil? Resta saber se ela é solteira, né? Não, é Pode. 20 anos, é menos de 21. Poder pode. Agora, tem umas coisas aí também. Hum, Se você não se casou, parece que é o caso, com a sua esposa, antes da filha completar 18 anos, você vai ter que fazer uma petição separada para ela, tá? Ele vai fazer a petição para você, depois você vai fazer a petição para sua filha. Porque o americano ou a americana não pode pedir diretamente a sua filha ou filho de mais de 18 anos se você se casou depois de ter completado 18 anos. Então, não entra naquela situação de padrasto, madrasta, essas coisas. Então, isso aí é uma regra meio chatinha, mas você vai poder trazer sua filha tranquilamente. Vai chegar um momento, mas não vai ser com a petição direta do seu cônjuge americano. uhum. Ok. Lea Calbo. Bom, meu filho na época tinha 17 anos e recebeu o green card só de 2 anos. Dei entrada no green card dele de 10 anos. Hoje meu filho está com 22 anos e eu fiz o pedido desse novo green card em agosto do ano passado e até agora não chegou esse novo green card de 10 anos. É aquele caso lá, lembra? O caso que a gente falou há umas 3 ou 4 perguntas atrás. Então, demora É. muito realmente, mas vai chegar e o fato de ter passado a idade não vai prejudicar em nada. Porque já deu entrada, já fez tudo, então. Ele É, entrar, então, ela tá só já tem explicando pra gente, residência lembra que a gente nacional. falou aquela hora? Ele tá só explicando o que que é a história, então. Uhum, claro, Então é só esperar. só esperar. Tá, então tá bom. Respondido aí, Léa. Fala, João. É o nome do nickname aqui. Boa noite, doutor Marcelo e Paula. A pessoa em processo de asilo pode receber esses cheques do governo?
Pode sim, Não tem problema não tem nenhum. nenhum problema. Manda ver. Aliás, quem pagou. É necessário ter Social Security? Não, é só pagar imposto? Eu não entendi É muito com essa base regra. Você está sabendo, no Marcelo? último ano, né? O último imposto que eles têm lá de você, porque aí ele vai ver qual é a renda para ver se você está atingindo aquele nível que não vai mais receber o cheque ou não. Com o IT number ou com o Social Security, tanto faz. E isso, o IRS não vai saber se você E outra coisa, isso não é benefício público para efeito da regra do public charge, que já não existe Que mais já não também. existe mais. Então não se preocupe, gaste seu cheque, gaste com cuidado e com inteligência. Hum. Olha só, o Jonathan Sanches está aqui, ó, parceiro lá da US Ling. A pergunta é a seguinte: boa noite. Poderia explicar um pouco sobre o processo do follow to join? Sabe o que é isso, Sim, follow doutor? to join é quando você tem uma situação onde a pessoa recebeu um benefício migratório de residência permanente e tinha algum parente fora do país, ou até aqui, mas você vai então começar um processo para aquela pessoa acompanhar você, por isso que chama de follow to join, é seguir para acompanhar, ou para se juntar. Uhum. Então, nesse caso, o que é que vai fazer? Tem que entrar com o formulário I-824 para provocar que a imigração mande uma cópia da aprovação para o National Visa Center e o National Visa Center, nesse caso, vai abrir o processo de aplicação do Green Card para fazer o DS 260 e, no final, a pessoa vai ter entrevista no Consulado Americano do Rio de Janeiro. Ok, então respondido aí, Jonathan. A Karen Silva, para a gente fechar aqui, lembra da Karen? A Karen, Karen Silva. Ela não falou o é a Karen, seguinte: fala aí. é. Ela falou o seguinte: Paulo, eu sou super gente boa. Eu que ajudo as crianças sem cama aqui em Massachusetts. Muito obrigado, doutor, pela resposta. É assim que ela manda mensagem pra gente aí. Que legal. Doutor Marcelo. Continua sendo uma boa Ah, tem pessoa, mais. Karen. Tá vendo? Essa não é a Karen ruim. Essa é a Karen boa. Entendeu? Essa é bacana. Até Mas- porque a Karen Moon, ela é americana, geralmente, né? Ela é americana, exatamente. branca, entitled. Geralmente é É, isso aí. e tem a Sempre unha tem um profile, francesinha. né? E tem a Isso, unha de francesinha. e ela quer falar com o manager, sempre. Sempre, sempre. Ela não usa máscara, dela quer falar com, né, causa encrenca. É, enfim, tem umas histórias. A gente tem que fazer uns vídeos, ó, pra falar a produção aqui. A gente tem que trazer uns vídeos aqui das Karens espalhadas pelos Estados Unidos. A vergonha que essas pessoas passam é absurdo. Ó, você Flávio. viu do Texas Go... aí? Hã? Você viu do Texas aí, uns dias atrás? Você chegou a noticiar no seu programa aí? Não, qual delas? Logo depois que teve o banimento da máscara no Texas, ou melhor, que o governador suspendeu o mandatório da máscara, uma mulher lá na cidade chamada Galveston, eu imagino que é Ah, Galveston, mostramos. Dentro do banco do Bank of dentro do America. banco. E ainda falou, tem o direito de não usar máscara. Direito de quê? A E aí gente depois ele foi mostrou falar aqui. espanhol com ajuda-me, por favor. E o oficial falou, tá tentando falar espanhol com o povo aqui? Aquilo ali eu não aguentei, eu ri bastante daquilo lá. Eu vi, a Aquela gente mostrou aqui. Karen, aquela é A uma gente Karen de mostrou. capetinha. Mas vamos lá, Paulo. Oh, olha só, Flávio Golebiowski. Boa noite, doutor Marcelo. Tenho também cidadania polonesa. Meu processo está no NVC aguardando entrevista no Brasil. Eu posso mudar para entrevista na Polônia? É demorado? Obrigado. Olha, os consulados, geralmente, para você mudar a entrevista para outro lugar, você tem que estar morando naquele país, tá? Não é necessariamente ser cidadão daquele país, tá? Eu contei aqui o caso do ator lá da Globo, que está morando em Portugal. Eu tive o caso dele aprovado aqui, um EB1, demorou bastante para sair, e aí ele pediu para transferir para Portugal. Eu mandei para Lisboa, Lisboa não tinha entrevista, marcou para Paris, e Paris aceitou transferir o processo, tá? Então, isso pode ser feito, não é porque você é cidadão da Polônia. Agora, se você estiver morando na Polônia, ajuda um pouquinho, né? É isso, doutor Marcelo, sempre muito bem-vindo aqui. Hoje rendeu também, como sempre tem rendido todos os dias. Olha só, agora são 9h38. Se você quiser conversar diretamente com o doutor Marcelo, você vai lá no site dele, gondinlaw.com.
você consegue marcar a sua entrevista, você vai conseguir ter um momento para conversar com o Dr. Marcelo, de acordo com a sua agenda, a agenda dele. Ele está na Califórnia. Tem muita gente que manda mensagem, eu estou tentando ligar lá, não consigo, mas esquece que na Califórnia são 3 horas atrás da Flórida. Então, às vezes, as pessoas estão ligando para você às 8 da manhã, 7, 6 da manhã, né? E aí não tem jeito. É a partir de que horas, doutor Marcelo, para ligar no escritório? 9. E na 9 Flórida horário seria da meio-dia. Califórnia. Na 9 na Flórida, Califórnia, meio-dia meio-dia. na Flórida. Então Na não é East que ninguém está atendendo, tá? É porque realmente ele está na Califórnia. Uma coisa que eu queria só deixar bem claro aqui, que hoje nós estamos com esse senhor aqui do meu lado, que é líder de audiência nos vídeos do YouTube da USBR TV. Os vídeos mais vistos das últimas semanas têm sido essa participação do Dr. Marcelo aqui, o que a gente só agradece. Isso eu estou falando do YouTube, aqui eu não vou falar as outras audiências também, mas já depois eu vou passar, viu, Marcelo? Porque tá bombando demais, sempre a sua Obrigado. participação. Quem a gente não conseguiu responder agora, fica para a semana que vem e a gente vai conversando sempre. Dr. Marcelo Gondim, muito boa noite, obrigado mais uma vez. Igualmente, Paulo. Tchau. Valeu, doutor. Olha só, a gente está entrando agora 1 hora mais cedo, gente, por causa do horário de verão. Então fica ligado, quarta-feira, para você que está no Brasil e tem dúvida, a gente entra 1 hora mais cedo por conta do horário de verão. Você viu lá que o Dr. Marcelo, todos os dias, não só quarta-feira. Você viu lá que o Dr. Marcelo, agora a gente não vê mais o fim do dia, né? Que é muito triste a gente não ver aquele fim de noite bem bonito que a gente via até a semana passada. Mas é por conta do horário de verão, que a gente está no horário de verão, então a gente tem um horário 1 hora a menos em relação ao Brasil. Mas está ótimo, mesmo assim, a audiência está começando a entender isso.